uma atmosfera que nos protegesse e nos aquecesse, provavelmente a vida na Terra, do modo como nós conhecemos, ela não aconteceria, tá? Nós temos aqui um desenhozinho que mostra um gráfico como acontece hoje, como é a nossa atmosfera, e no lado esquerdo um sem atmosfera, tá? Nós teríamos aí uma temperatura média de menos 18 graus centímetros, aí na mesma condição nós teríamos 15 graus centígrados de temperatura. E a questão do efeito estufa, para vocês entenderem um pouquinho melhor, galera, o que acontece, tá? Quando essas radiações provenientes do Sol, principalmente do ultravioleta, vamos observando esse gráfico, é muito interessante, tá? Ultravioleta visível, chegam na Terra e são absorvidas. Quando isso ocorre, nós temos um efeito químico, que vocês vão lembrar ainda do segundo grau, muito importante, que é o quê? A excitação das moléculas. Tá? Quando nós temos a excitação das moléculas, tá? Elas consequentemente começam o quê? A vibrar. Tá? Nós temos moléculas, nós temos excitação, nós temos a vibração das mesmas. A vibração das moléculas, elas têm relação direta com o quê? Com a cinética. Tá? A cinética é o quê? É a velocidade. Excitação cinética, aumento de velocidade. Quando tem esse aumento de velocidade, consequentemente o aumento da rotação, nós temos a translação das moléculas. Tá? Isso aí é uma base teórica química indesmentível. Quando essas moléculas intensificam esses movimentos, elas emitem radiação. Não é? E na atmosfera inferior, esses gases estufas, tá? Com todos esses fenômenos que nós falamos que acontecem, tá? Fica o quê? Fica opaca. Tá? Quando fica opaca, o que acontece? As radiações, tá? Elas têm dificuldade de voltar ao espaço. É esse o efeito estufa. Aumenta o quê? Aumenta a temperatura no nosso ambiente, tá, galera? Prestem atenção aqui, ó, que eu ajudo. João, pega esse slide aí, vamos desossá-lo, tá? Vamos analisar alguns aspectos bastante importantes que eu vou te ajudar, tá bom? Vai começando por aqui, com esses números, eu vou te ajudando. Só um pouquinho, João. Não se esqueçam que antropogenia, tá? São qualquer efeito, ou mau efeito, bom efeito, derivados das atividades humanas. Pode continuar. João, pode continuar. Alô? Alô? Acho que ele caiu. Alô? Matheus, quer que você encarar essa bronca, que eu vou te ajudando? Tá. Tu tá com internet boa hoje aí, Matheus? Não sei. Tá dando umas travadas também para mim. Tá bom. Vai lá, vai tentando. Vai lendo que eu vou te ajudando aqui. Tá. 15% de CH4. 8% de O3. Pode ir falando. 5% de Na2, 60% referência métrica padrão determinado do potencial de aquecimento dos demais gases, CO2. Tá, vamos falando. Ó. 12% de outros. Tá, esse aqui, 60% é CO2, não é? Sim. Tá.
Vai falando CO2 que eu vou falando o que é o dióxido de carbono, tá? E esses aqui vai me repetindo que eu vou te ajudando, que é muito importante, tá? 12% de outros SF6 e Olha aqui, ó, HFC. 22 mil vezes CO2. O SF é hexafluoreto de enxofre, tá? Ele é 22 mil vezes mais pior do que o dióxido de enxofre. Embaixo nós temos outra siglazinha, o que está escrito aí, por favor? CH4, 25 vezes pior do que o CO2. Que é essa fluoreto de enxofre. Nós temos aqui 12 mil vezes. Aqui embaixo, CH4, que é o metano, 25 vezes pior que o dióxido de enxofre, né? E o O3, você sabe o que é, né? É o ozônio, tá, galera? E o dióxido de nitrogênio é 300 vezes pior do que o dióxido de carbono na questão do potencial de aquecimento da Terra. Lá que o João sumiu? Caiu a internet dele? Vamos falar agora das emissões de gases estufa. Primeiro vamos voltar um pouquinho a imagem aqui e ver se está... Gabriela, Carlos, João. Vou mostrar o rosto aí que estou desconfiado que estão dormindo. Guilherme Bordim. Dormindo eu não tô. Gabriela, Carlos, João, vamos lá, João. Acho que foram passear. Hoje nós vamos inaugurar uma... O João Vitor voltou, foi dar uma voltinha e voltou. Foi tomar um cafezinho na esquina. Hoje as atividades elas vão ter que ser realizadas durante a... Eu tomar um café na esquina, João? Não, caiu na internet, professor. Sim, eu sei. Daí eu tive que reiniciar aqui. As atividades vão ser durante a aula mesmo, até para valorizar quem está presente, não é? Só um pouquinho, ouvindo aqui. Tá bom. Tá bom, João Eli. Agora, até o final, vamos começar com aquela nossa prática de dividir a apresentação, que é para nós conseguirmos interagir melhor. Viu? Essas quantidades de gases estufa, CFCs, com a retenção de calor, tá? Já é comprovado, tá? Com o derretimento de algumas calotas polares, com alguns alagamentos das regiões costeiras. Obviamente, os países que têm um interesse maior numa escala industrial bastante acelerada, eles defendem que essa reação química na atmosfera ela não existe, que o efeito estufa é uma lenda para prejudicar A, B ou C. Não, ela existe e acontece, né? O aquecimento global, na verdade, assim, ó, não tem medidas exatas que determinem. Essa é uma medida, uma métrica que mostra o aquecimento global. Agora, existem fatos, tá? Que são de aumento dos gases de efeito estufa e que são indubitáveis, que não tem discussão, tá? Que não tem discussão, né? A quantidade de material particulado de dióxido de enxofre na atmosfera mostra que
o efeito estufa realmente existe. Começamos com você agora, João. O Matheus já leu. Dá uma lida nesse nosso slide. Beleza. Camada de ozônio. Região chamada de protetor solar da Terra. Filtra raios ultravioleta... UVC e UVB. Tá. Mais nocivos. Sim, beleza. Diminuição substancial de... O3. É ozônio, tá? O3 é ozônio. Isso aí. Não, eu vou falando para vocês que, João, vocês não levem a mal quando eu falo que vocês não lembram, porque essa é a... É que nós gravamos. Eu não lembro também. Sim, não é fácil, não. Vamos lá. Pode continuar, João. Do buraco na camada de ozônio nos anos 80 sobre a Antártica representou uma grande crise ambiental. Já vou mostrar para vocês isso aí, que é bem importante e bem legal. Olha só o que acontece, as meninas sabem bem, né? Apesar que eu uso filtro solar porque eu não tenho cabelo, né? Realmente o efeito das radiações na pele são terríveis. Olha as reações químicas que nós vamos olhar, vamos dissecar elas bem direitinho, que é muito, muito legal, tá? Primeiramente aqui, ó, observe. Onde está representado o M, tá? É uma molécula neutra, tá? Que pode ser duas moléculas de nitrogênio, duas de oxigênio, tá? O gás nitrogênio, o gás oxigênio, né? E que são necessários para a continuação da reação, né? Nós temos aqui o gás oxigênio, com mais uma moléculazinha de oxigênio, nós formamos aqui o ozônio. Está aqui o ozônio, ó. Certo? Na sua decomposição por uma molécula determinada, tá? Nós temos uma molécula de oxigênio que é desprendida, não é? E sobra o quê? Sobra o gás oxigênio. Nós temos aqui o ozônio, perdeu uma moléculazinha de oxigênio, e nós temos aqui o gás oxigênio, tá? Certo? Com energia exotérmica e endotérmica. Quem é que lembra exotérmica? O que acontece? Energia exotérmica? Quando libera? Isto, perfeito, Pedro. E endotérmica? Quando absorve. Perfeito, galera, isso aí. Tá? E a decomposição do oxigênio, tá? Nós temos aqui o X, que é um catalisador. Deixa eu lembrar vocês rapidamente da cinética química. Se vocês recordarem um pouco da cinética química, que é a velocidade das reações, um dos fatores que altera a velocidade das reações é a utilização de um catalisador, certo? Só que o catalisador ele tem uma característica bem particular. Você pode usar um catalisador, por exemplo, numa indústria de processo químico, para aumentar a velocidade de produção de determinado elemento químico. Por exemplo, os meus 3 reatores produzem 1 tonelada por dia. Eu vou usar um catalisador e vou conseguir produzir 1,5 toneladas, não é? O catalisador, geralmente, ele é utilizado só e apenas para aumentar a velocidade da reação. Não é? Ou seja, 3 reatores, com a velocidade aumentada, vai produzir mais. Na verdade, não aumenta a capacidade do reator, aumenta a velocidade das reações e a produção. Não é? No final de cada processo, os catalisadores eles são recuperados e utilizados